Erro e punição, castigo e perdão. Se temos erros a consertar, que direito temos de condenar? Equilíbrio e perfeição, seres galgando evolução. O malfeitor, a redenção e o seu labor. Sou juiz, jurei, jurado, condenando o culpado. Combato o mal, malfeitor. Deixo a doença eliminando o sofredor. Mudar o coração, primeiro passo a solução. Formas errôneas de pensar sempre nos levam a falhar. Mas a balança da justiça pende sempre pro perdão. Insistir em qualquer ação que não redima o infrator é obrigar o doente a se curar, mantendo a dor. Os algozes de anteontem, consoladores do amanhã. Na lei de Deus, a condição da escolha da reparação. Pois a alma imprime em si as próprias penas a redimir. Crescer e aprender, viver e se arrepender, corrigir a insensatez, um passo de cada vez. Mas a balança da justiça pende sempre pro perdão. Insistir em qualquer ação que não redima o infrator é obrigar o doente a se curar, mantendo a dor. Os algozes de anteontem, consoladores do amanhã. Na lei de Deus, a condição da escolha da reparação. Pois a alma imprime em si as próprias penas a redimir. Crescer e aprender, viver e se arrepender, corrigir a insensatez com um passo de cada vez. Alô, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos
na nossa palestra de hoje, na nossa reunião de hoje, na Casa Espírita, no Centro Espírita André Luiz. Nós pedimos a todos que, em nome de Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, possamos todos ficar ligados ao nosso Pai maior, que é Deus, para ouvirmos as bem-aventuranças do Evangelho que nos traz o nosso irmão nessa noite ou nessa tarde, seja realmente, sirva para todos nós como um bálsamo de luz, de conforto, de esperança nesses momentos de pandemia, passamos por dificuldades de ordem material, espiritual, sabemos das nossas dificuldades. Reuniões online, sem a presença na casa, mas está indo bem, muito bem com a nossa irmã Gabi, que tem se esforçado tanto para que essas reuniões cheguem a todos nós. Mas nós temos aqui alguns avisos antes de iniciar essa reunião. Para que os cursos online estão iniciando, e já poderão os nossos irmãos fazer as matrículas, né? Os cursos de evangelização infantil e da mocidade pode-se fazer através do site do CEAL, né? E os cursos também da doutrina espírita. Então, as matrículas para o primeiro semestre de 2021 já estão abertas. Nossos irmãos que possam estar utilizando do site do André Luiz para fazer as suas matrículas, né? O site, acho que todo mundo sabe, mas é www.cealdf.org.br. Então, e outra, nós temos agradecer também o nosso irmão Alberto Cavalcante, né, que foi o músico da tarde de hoje, da nossa reunião. Agradecer o nosso irmão pela colaboração no preparo de ambiente da nossa palestra, que vai ser dirigida pelo nosso irmão Arthur Aguiar. É um companheiro da casa, palestrante, e que preparou para nós esse momento tão sublime que a gente passa aí alguns minutos ligado a Jesus, a Deus, aos espíritos do bem, né? Para que isso faça realmente a diferença em nossas vidas nos momentos difíceis, de dor, de provação, né? Então, vamos transferir a palavra para o nosso irmão Arthur Aguiar, para que ele possa dar início à palestra desse momento. Antes de passar a palavra para o nosso irmão, nós vamos fazer a nossa prece, agradecer a Deus, a Jesus, aos Espíritos do Bem, a Mãe Maria Santíssima, por esse momento tão sublime. Pai de amor e bondade, dá-nos força, coragem e resignação para podermos, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, nós podemos caminhar com segurança, com fé, com esperança, e dias melhores virão. Com certeza, nós estamos caminhando para dias melhores, porque sabemos da renovação do planeta, da transformação das nossas almas, nossos espíritos. Jesus nos abençoe e ilumine, que assim seja, graças a Deus. E agora vamos transferir a palavra para o nosso irmão palestrante. Muito obrigado, Nelson. Agradecemos a vibração da música do Alberto, Nelson, da Gabi, todos os trabalhadores de Jesus, imbuídos de dar condições para que a palavra de Jesus seja levada a todos os irmãos da casa do André Luiz e os demais que sintonizarem nesse período que estão fazendo esse trabalho de forma virtual. É com muita saudade, mas também com muita alegria que eu saúdo meus irmãos e irmãs da casa de André Luiz e todos os demais
Lembro também, nesse momento, dos enfermos e dos irmãos trabalhadores, cuidadores, que não medem esforços para estar cuidando desses irmãos. Saúdo esses queridos companheiros, diretores, trabalhadores, os frequentadores e seguidores do Evangelho libertador de Jesus. Em nome de Jesus, pedimos a Deus, nosso Pai, permissão e proteção para darmos início a esta atividade, rogando bênçãos e amparo aos dirigentes e aos habitantes do mundo inteiro. O tema proposto está no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Vamos estudar os itens 4, realeza de Jesus, e 5, ponto de vista. A Bíblia relata que este fato do Evangelho se deu num dos derradeiros momentos do julgamento de Jesus. Está registrado em João capítulo 18, versículo 33, 34, 35, 36, 37. Lá narra: Então Pilatos reentrou no palácio, fez vir Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então lhe disse: És, portanto, rei? Jesus lhe replicou: Tu dizes, eu sou rei, nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Amém. Ao se estudar os evangelhos de Mateus e João, vamos verificar a importância quando o evangelista põe Jesus lado a lado de Deus, assumindo por amor a direção deste planeta. E isto nos dá uma compreensão da sua condição libertadora com relação ao nosso planeta, onde Jesus demonstra que não está preocupado com os reinos materiais, e sim com o reino espiritual. Sabemos que todos esses reis terrenos e temporários, antes e depois de Jesus no planeta Terra, foram enviados por Jesus. Jesus está acima de tudo isto. Ele não está preocupado com o reino material. Por isso é que ele declara em João capítulo 17, versículo 5: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, concedendo a glória que tive contigo antes que o mundo fosse criado. Então Jesus mostra aqui que já estava junto do Pai muito antes. Jesus fala que antes deste planeta ser criado, ele já se encontrava com Deus e se sentiu muito honrado e feliz por assumir, por amor, essa indicação da direção deste planeta. Certa feita, Jesus disse: Porque eu vim para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A vontade do meu Pai é que nos amemos uns aos outros. Assim não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Então imagine Jesus tomando conta de tudo isso. Ele vai se ligar a questões materiais, tendo tanta sabedoria celestial? Reflitamos que na Terra passaram muitos reinos. Os romanos, os gregos, os faraós egípcios, os assírios, o da Mesopotâmia, da Babilônia, bem como Nabucodonosor, que levou o povo hebreu para um exílio de 400 anos, até que Ciro permitiu o retorno do povo hebreu a Jerusalém.
Todos esses reinados passaram. Essa é mais uma lição que Jesus nos mostra de que não tem nenhuma preocupação com a questão terrena de um reino material, pois antes da terra existir, ele já existia. No que se refere ao constante, em Mateus capítulo 4, itens de 1 a 11, com o título de Tentação de Jesus por Satanás, eu fui buscar ensinamentos do professor Severino Celestino, professor de religiões, escritor de vários livros. Lá ele vem explicar em seu livro, analisando as traduções bíblicas, que isto é um mito criado pela igreja para amedrontar as pessoas de forma que aceitassem os dogmas e assim fugiriam, em caso de condenação, do fogo do inferno. Severino afirma ainda ser uma incoerência muito grande de, além de pensar na existência de Satanás, pois se ele existisse, ele jamais teria condições de se aproximar de Jesus, bem como desafiá-lo, como está em Mateus capítulo 4, versículo 8, ao dizer: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e esplendor. E diz: eu te darei tudo isto se você ajoelhar-se aos meus pés e me adorar. Mesmo se admitisse a existência de Satanás, fala Severino, considerando-se Jesus Senhor absoluto de tudo isso, tanto do material como do espiritual, Jesus jamais iria permitir que Satanás, de uma inferioridade imensa, poderia oferecer a Jesus, que já era tudo dele. Na passagem do Evangelho que lemos no início, vemos que Jesus está para ir embora. Eram os seus momentos derradeiros do seu julgamento final, quando interrogado por Pilatos. Afirma que seu reino não é deste mundo. Coloca algo para que todos nós possamos entender que a melhor, maior e mais importante da missão de Jesus na Terra é a missão espiritual, nunca material. Mas sua condição, nessa sua condição, Kardec interroga-nos: será que Jesus não tem também uma realeza sobre a Terra? Mas, novamente, o Severino, no seu livro, nos ensina que Satanás não poderia oferecer a Jesus o que já era tudo dele, uma vez que ele já é o Senhor absoluto de todo o universo. Encontramos uma fala de Jesus registrada em João, capítulo 17, versículo 5. Ele diz: antes deste planeta ser criado, ele já se encontrava com Deus. Vamos buscar mais esclarecimento em Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia das mãos abençoadas de Chico Xavier, o título de Comunidade de Espíritos Puros, que diz: rezo as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretivas da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos,
Ao que nos foi dado saber, fala Emmanuel, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de se lançar-se no espaço e no tempo. As balizas do sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda vez, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboraram na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. É por isso que, em todos os tempos, a beleza junto à ordem constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. Assim, as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas sob a direção de Jesus, governador espiritual da Terra. Para melhor compreensão, voltamos ao professor Severino Celestino, em suas pregações, ele nos apresenta esta metáfora. É como numa grande empresa, de um empresário que tivesse 50 lojas, e numa delas, o gerente de uma das lojas lhe oferecesse as outras todas se o adorasse. Não tem como se possa aceitar e entender uma colocação dessas. O gerente de uma loja oferecia as outras para o patrão. Analisemos o que a palavra na Bíblia nos revela e os segmentos religiosos interpretam. Que Jesus sobe o monte da tentação para ser tentado por Satanás. Está na Bíblia. Explicações. Do cume da montanha, naquela montanha, Monte Nebo, que, aliás, parênteses, com muita humildade, tive o privilégio de fazer uma dessas viagens nas delegações do Severino. Ele fala que tem-se uma visão geral de Jericó, do Rio Jordão, do Mar Morto, do oásis de Jericó, o deserto da Jordânia, etc. Muita coisa se vê daquele monte. Tudo que existe no planeta está ali resumido. Deserto, cidade, rio, mar, montanha. É como se Jesus dissesse, olha, qualquer um aqui nesse local, que não fosse eu, poderia até desejar todos os reinos do planeta. Jesus explica. Uma explicação. Então, ele está tendo uma reflexão e meditação de que, naquele momento decisivo, de assumir a missão espiritual delegada pelo Pai, seria alguém que não tivesse a evolução dele, poderia achar que com o poder que tinha seria mais importante ter um reino material, um único reino, que é efêmero, que para nós e para muitas pessoas que não entendem e acham que riqueza, poder, hierarquia, força bélica é superior a qualquer coisa. Mas a verdadeira vida, ele fala, não é aquilo. Jesus não estava preocupado com vida material. Ele era também Senhor de tudo. Não se preocupava com o reino material.
e que foi por isso que veio nos trazer a reflexão, como podemos entender. E ele deixa muito claro que ele não estava preocupado com as coisas da matéria. Temos a realeza de Jesus. É por isso que Kardec reflete aqui, está no capítulo 2. Será que Jesus também não tinha uma realeza na terra? O título de Cristo Rei? Será que ele não tinha também? Não poderia ser dado? O reino de Jesus não é deste mundo. É o que todos compreendem. Mas também não há uma realeza de Jesus na terra. O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Esse tipo de rei não precisa ser temporal. É dado através de um consentimento unânime àquele cujo gênio coloca em primeiro lugar, numa ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e flui no progresso da humanidade. É nesse sentido, nos explica Kardec, que se diz rei ou príncipe dos filósofos, rei dos artistas, rei dos poetas, rei dos escritores, rei do futebol, rei da música, rei dos carnaval, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal e consagrada pela posteridade, frequentemente não é muito superior a que carrega, aquele rei que carrega uma coroa. É uma realeza imperecível, enquanto a outra é o jogo das vicissitudes, sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra muitas vezes é amaldiçoada. Quantos reis que foram e depois são amaldiçoados? A realeza terrestre tem seu fim quando a vida acaba. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, após a morte. Nesse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso do que muitos potentados que passaram neste globo? Portanto, é com razão que ele dizia a Pilatos: sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Ele tinha poder sobre todos os reinos do mundo, e não só apenas um. Ele é um rei universal, o nosso Messias. Dentro do planeta, todos os reinos que existem, para Jesus, eles não significam nada do ponto de vista material. Encontramos nesse capítulo 2, uma parte que Kardec denominou de ponto de vista. Lá, o professor Severino Celestino vem afirmar que nesse tópico muitos chamam erroneamente de ponto de vista de Kardec. Entretanto, na realidade, Kardec está nos falando sobre o ponto de vista que uma pessoa, de um modo geral, tem da vida. Visão apenas material, sem nenhuma consideração em relação à vida futura, ou seja, de uma vida espiritual. É uma forma completamente diferente, tanto para os que acreditam na vida futura, dados que são materialistas e que só acreditam numa única existência, a vida atual material. Para aqueles que entendem como uma única existência e para aqueles que entendem que há vida e existência de vida futura, como nós espíritas, vamos atentar para as palavras de Jesus escritas por João 3, 7, 8. Por isso, não fica admirado, ele falando para Nicodemos. Por isso, não fica admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer,
e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, se você encara a vida do ponto de vista apresentado do antes, do durante, do depois, teremos outro comportamento e uma visão sobre o que vivemos na existência atual e do que enfrentaremos no futuro, que é a verdadeira essência deste estudo. Cada um tem uma resposta diferente, pois cada um tem o seu entendimento e seu ponto de vista. O título desse capítulo aqui, que respeitamos. Entretanto, vale salientar que para melhor entender este tema, é necessário lembrar que estamos diante de uma situação totalmente nova, neste momento de provação, como esta pandemia está dizimando pessoas do mundo inteiro. Mas não esqueçamos, é permitida por Deus. Não esqueçamos. Então, devemos entender que a vida é transitória e assim somos obrigados a entender que devemos com urgência nos preparar para a vida futura. Mas de que forma? Plantando obras e ações de amor e caridade duradouras para o porvir. Jesus disse, são essas obras que jamais se deteriorarão diante deste alerta aqui. O ponto de vista de cada um vai mudar completamente. Nos vem dizer e afirmar Kardec. É para isso, Kardec começa fazendo análise, dizendo uma ideia clara e precisa que se faça da vida. Isto proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarretará a elevação moral dos homens sobre o seu comportamento, sobre a sua forma, sobre todos os aspectos existenciais. Jesus sempre nos tranquiliza de que depois da tempestade vem a bonança. Verificando isto, aqui na nossa janela está batendo um forte vento, graças a Deus, com muita chuva. Que existe um reino libertador no mundo que se chama mundo dos espíritos. O reino do Cristo, que ele disse, não ser deste mundo terreno. Então, já chegando para o final, fica fácil entender como Jesus disse. Aqueles que não têm nenhuma certeza no futuro, procuram concentrar tudo na sua vida presente. Seus objetivos na vida presente, não vê nada mais precioso do que as coisas da terra, perecíveis, e que só nos dá preocupação e intranquilidade. Não esqueçamos que tudo e todos nós somos perecíveis. Reforça-nos Kardec que o argumento da existência única, puramente material, age como uma criança. Esse pensamento de vida única material age como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Assim é a criança que faz tudo para conseguir aquilo que quer e desta forma qualquer brinquedinho, qualquer prejuízo torna para ela uma decepção. Qualquer prejuízo. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância.
Assim também ocorre a quem está no interior de uma cidade. Mas subindo de uma montanha, homens e coisas vão parecer-lhe muito pequenos. Assim somos nós nos casos em que estamos diante dos enganos, da ambição insatisfeita, de uma injustiça, que ele seja a vítima. E diz Kardec, que é como no caso de vaidade ferida, ou diante de outros transtornos, tormentos, que transforma sua existência numa perene angústia, influindo no entendimento dele, de si próprio. É a verdadeira tortura nos instantes de dúvida e sofrimentos. Por isso, Kardec conclui dizendo que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre em razão inversa à fé na vida futura. Se todos pensassem desse modo, dir-se-ão ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo nela estaria em perigo. Deus nos condena, pois, os gozos terrenos. Deus não condena, pois, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo das coisas da alma. Contra esse abuso estão prevenidos os que aplicam a si esta fala de Jesus. Meu reino não é deste mundo. O Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres do mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Estamos todos interligados em Jesus. É esse conjunto que no tempo do Cristo os homens não poderiam ter compreendido. E por isso ele deixou esse conhecimento reservado para outro tempo. Amados irmãos, queridos amigos, por fim dizemos, Jesus, nosso Divino Mestre, pedimos a tua permissão e proteção para concluirmos nosso estudo, desejando bênçãos a todos os ouvintes e companheiros da causa de Jesus. Bênçãos especiais mais uma vez para a nossa casa, André Luiz, no Guará 2, Brasília. Para os irmãos acamados nos leitos de hospitais e enfermarias, não só em Brasília, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Paz e bem, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão Nelson. Devolvo para você a palavra. Muito bem, meu irmão. Deus abençoe nosso irmão Arthur Aguiar pela palavra fácil, compreendedora e bem traduzida para todos nós, os ensinamentos de Jesus. Ele se preparou para isso e trouxe para nós um banquete espiritual. Deus abençoe para você continuar nessa estrada de trazer o Evangelho de Jesus para todos nós. Nós agradecemos a Deus, aos Espíritos do bem, seu protetor, seu anjo da guarda, que com certeza está sempre do seu lado. E vamos agradecer a Deus também pela oportunidade de todos nós estarmos participando desse momento. Apesar de palestras online, mas trazendo muito conteúdo espiritual para todos nós, ensinamentos. É um novo momento na nossa vida. Talvez nós teríamos que aprender a viver dessa forma também. E a gente... Eu, há pouco tempo, ainda comentei com a minha companheira, meu filho,
Eu, no momento do culto do Evangelho no Lar, eu tinha um costume de orar pela família. Não, o culto do Evangelho no Lar é momento de orar pela família. Hoje a gente abriu um leque não só para, como o nosso irmão acabou de relatar agora, não só para o Brasil, para a nossa cidade, mas para o mundo. A gente aprendeu a orar para todos os nossos irmãos do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Quantos não estão desencarnando nas noites? Precisa das nossas orações, porque estão chegando do outro lado em situações de dificuldade. Nós temos essa palestra às quarta-feiras, às 19h30, e no domingo, às 17 horas. Então, são momentos em que nós devemos, é um dever, nós espíritas, família André Luiz, acompanhar essas palestras, porque é a mesma que nós íamos até a casa assistir, ouvir o palestrante, dar aquela palavra de agradecimento. Da mesma forma, nós estamos fazendo isso aí. Então, mais uma vez, agradecer ao nosso irmão pela sua palavra compreensiva, fácil para ele, né? Para nós, a gente ele traz uma palavra fácil. E agradecer a Deus, a Jesus, os Espíritos do bem que tem nos cuidado de nós, né? Nesses momentos de... Vamos fazer a nossa prece de encerramento, para que a gente possa amanhã acordar lembrando dessas palavras. Ele trouxe os relatos de Jesus, da caminhada do Mestre. Tantos benefícios tem nos trazido nesses momentos de dificuldade. Obrigado, meu Deus, obrigado a Jesus. Obrigado, Mãe Santíssima, por tantas bênçãos que nós temos recebidos através do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que é transmitido através de palestras como essa, de leituras, momento em que nós abrimos uma mensagem que o companheiro colocou lá no grupo, e tem um conteúdo espiritual duradouro. Obrigado por tudo. Obrigado pelos companheiros, pelos irmãos, pelos amigos. Obrigado pelo alimento, pela chuva que cai nesse momento, todo o Distrito Federal e outras regiões. Obrigado, meu Deus. É nesses momentos que a gente percebe o quanto Deus é misericordioso conosco. É nesses momentos em que nós temos que colocar os nossos joelhos e dizer obrigado, Pai, pela oportunidade de estar no planeta Terra nesse momento. Tão sublime. Só amanhã, talvez, nós vamos ver a sublimidade. Agradecemos aos irmãos que tiveram a paciência de assistir o nosso trabalho, desde lá da música, né? E faz parte da família. André Luiz faz parte da família. Oh, Senhor, obrigado. Abençoe a todos nos lares, aqueles que estão na luta do trabalho, médicos, enfermeiros dentro dos hospitais, 24 horas sem parar, muitas vezes, para fazer até um alimento. Dá força, Senhor, coragem a esses irmãos, para que eles possam continuar a sua jornada de luz. Obrigado, meu Deus. Damos por encerrado a atividade de hoje, da nossa reunião, da nossa palestra, agradecendo a Deus mais uma vez para todos.
Que assim seja. Obrigado, Senhor. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.